Doutor Alexandre Naime Barbosa já está aqui com a gente. Doutor, a Beth trouxe alguns números que às vezes, quando a gente olha, parece que não batem, porque você tem quase 90% de ocupação de leitos de UTI, aí você pensa, tem 10% ali disponível, mas pessoas morreram na fila de espera. O que tem no meio desse caminho? É uma questão logística? O que acontece? Na verdade, Lilian, acontece que o estado de São Paulo tem uma dimensão muito grande do ponto de vista geográfico. As pessoas que morreram na fila de UTI, muito provavelmente, estão em locais onde a vaga de UTI é muito distante. Existe toda uma central de regulação feita pela Secretaria Estadual de Saúde, em que pacientes, por exemplo, de uma cidade vão para outra se precisarem de leitos de UTI. Isso acontece até mesmo em nível nacional, né? A gente viu pacientes de Santa Catarina irem para o Espírito Santo, mas nem sempre dá tempo de acontecer. Eu quero lembrar que está circulando no Brasil uma variante chamada P1, uma variante que a gente já sabe que ela é mais transmissível e que há indícios que ela seja mais grave, cause uma doença mais rápida e mais fatal, inclusive em jovens. A faixa etária média dos pacientes que nós estamos internando agora caiu bastante. É bastante frequente a internação de pacientes graves entre 30 e 55 anos e fica de forma bastante assintosa, né? As imagens que vieram lá de Pernambuco, das festas em lancha, né? Porque na festa sempre cabe mais um, mas na UTI nem sempre a gente tem vaga. Então, essa é a situação que acontece. Não dá para remanejar todo mundo imediatamente, né? Os pacientes não estão concentrados todos numa cidade ou todos num hospital. Então, esse esforço de logística, por mais que seja bem feito, né? Ele não é completamente imediato. E não tentem testar a capacidade de lotação das UTIs, porque isso significa colapso de saúde, exatamente como vocês mostraram. São 47 pessoas, eu anotei aqui, que a Beth falou, que morreram na fila de espera. O que são essas pessoas? São pessoas que estavam em pronto-socorros de cidades pequenas, recebendo oxigênio no catéter nasal de O2, que é um recurso muito primitivo, e que não conseguiram chegar numa unidade que tem mais recurso, como, por exemplo, uma máscara não reinalante ou até mesmo uma ventilação mecânica. Então, basicamente, não deu tempo dele ser removido por uma dessas vagas, né? Mas estamos aí com 300 vagas de um total de 10 mil, sendo que 9.700 vagas ocupadas de UTI dentro do estado de São Paulo. É um número gigante. Imagina o esforço que não é para manter 9.700 pessoas em esquema de UTI em um estado. Então, a gente continua pedindo o esforço da colaboração da população no sentido de evitar a transmissão e uma maior celeridade em relação às vacinas, porque é simplesmente as únicas duas armas que nós temos no momento. E a nossa Beth Pacheco está de volta aqui para fazer uma pergunta para o senhor também, doutor. Diga, Beth. Então, doutor Alexandre, boa tarde mais uma vez. O senhor falou do sistema de saúde, né? Relembrou que o sistema de saúde está vivendo essa beira do colapso. E em São Paulo, a partir de segunda-feira, em todo o estado, serão adotadas medidas ainda mais restritivas para tentar aumentar o isolamento social, que, na medida do possível, né, com a falta da campanha de vacinação em massa, enfim, é a única arma que temos agora, evitar a circulação de pessoas para evitar a circulação do vírus. Minha pergunta quando o sistema de saúde começa a sentir, depois de quanto tempo em aumentando o isolamento social, o sistema de saúde começa a sentir uma certa melhora, doutor, por favor? Excelente pergunta, Beth, porque nós temos que lembrar de um princípio que vem lá da biologia, da microbiologia, o tempo de incubação. Então, se as pessoas estão se reunindo, por exemplo, nessas festas que vocês mostraram agora este final de semana, elas têm um tempo que pode durar de 2 a 14 dias para iniciar a manifestação de sintomas. Portanto, para que medidas de restrições sejam efetivas, elas precisam durar no mínimo de 2 a 3, o ideal são 4 semanas de medidas restritivas bastante intensas para que a gente consiga interromper essa cadeia de transmissão. Veja que a pessoa pode demorar até 14 dias para iniciar os sintomas e é a partir do início dos sintomas que ela começa a transmitir com mais força, com mais possibilidade o vírus. Não que os assintomáticos não transmitam, a gente sabe que pessoas assintomáticas, sim, elas podem transmitir, mas a partir do momento que a pessoa está espirrando, está tossindo,
a esse é o momento que ela transmite com mais eficácia. Portanto, pelo menos de 2 a 3 semanas de regras bem estritas, o ideal são 4 semanas, como a gente viu acontecer em Portugal, no Reino Unido e mais recentemente um exemplo bem claro na cidade aqui próxima do interior de São Paulo, onde eu estou, que é Araraquara, que teve um surto grave, né, um problema gravíssimo de colapso total do sistema de saúde. O lockdown lá funcionou, caiu bastante as internações e o número de óbitos. Portanto, no mínimo 2, quiçá 3, idealmente 4 semanas de medidas estritas para que o sistema de saúde já saia do colapso. Não há dúvida nenhuma que nós estamos no colapso. Não é um colapso total em que todas as pessoas estejam morrendo, por exemplo, em casa. Mas chama a atenção de novo esse número que você mostrou, que não tinha acontecido antes, de já 47 pessoas no estado de São Paulo morrerem na fila de espera, esperando por um leito de internação. Isso é muito triste. Elas não tiveram o básico, que é o direito a um oxigênio, que é o direito a um cuidado mínimo de saúde. É quando a gente chega na indignidade, né, doutor? O Bruno Fontes, nosso repórter no Recife, está de volta aqui também para fazer uma pergunta ao senhor. Novamente, boa tarde, Bruno. Boa tarde novamente, Lilian e doutor Alexandre, boa tarde. Nós temos agora essas imagens das lanchas, né, aqui nessa região turística do Recife. Eu queria saber de doutor Alexandre, por que o risco de contágio da doença, por exemplo, em festas como essa, é grande, pode ser grande para essas pessoas. E uma outra pergunta também seria do uso daquela outra máscara PFF, que seria uma alternativa à N95. Como é que pode ser, então, a reutilização dessa máscara PFF? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bruno. Vocês estão vendo na imagem, né, muitas pessoas reunidas, né, o garçom até está de máscara, né, porque ele está se cuidando, mas as outras não estão. Estão conversando, estão bebendo, geralmente tem música, as pessoas falam alto, se abraçam, confraternizam, se tocam. Isso tem nome, chama evento super disseminador. Mais do que as atividades que são essenciais, né, por exemplo, eu vou no supermercado, tenho que ir ao banco, fazer alguma coisa de máscara, óbvio que tem um risco, mas esse tipo de evento sem máscara, com pessoas muito próximas e confraternizando, falando alto, com música num volume também mais intenso, acaba favorecendo. Se tiver uma pessoa infectada aí, provavelmente ela vai conseguir, durante 2, 3, 4 horas que permaneça essa confraternização, ela vai acabar contaminando todos esses. Lembrando novamente, né, que na festa sempre cabe mais um, mas na UTI nem sempre temos vaga. E está circulando no Brasil essa variante P1 que, infelizmente, causa doença grave também em pacientes mais jovens, pessoas acima de... Tivemos óbito de uma menina de 29 anos aqui na nossa região, sem nenhum fator de risco. Em relação às máscaras, a gente tem que entender, na minha opinião, que o mais importante do que discutir a qualidade das máscaras, seja a N95, seja as máscaras com filtro, o mais importante é utilizar as máscaras. O Brasil ainda está numa etapa anterior. O maior flagrante que a gente vê é de nem uso de nenhuma máscara, ou mesmo de não ter o distanciamento social. Então, eu acho que o nosso discurso tem que ser mais no sentido de, primeiro, fazer a tarefa básica, fazer o arroz com feijão, que é todas as pessoas utilizarem máscara quando tiverem proximidade, quando tiverem num distanciamento menor que 1,5 m, 2 metros. A questão de máscaras mais efetivas, elas têm mais eficácia quando você está num ambiente hospitalar, onde pode você ter aerolização. Na vida normal, quando a gente tem que fazer as atividades essenciais, qualquer máscara, desde que bem utilizada e se utilizada, vai oferecer algum grau de proteção. Doutor Alexandre, agradeço muito sua participação conosco, desejo um excelente fim de semana e até a próxima. É um prazer estar aqui com vocês, Liliana. Um grande abraço a todos da Globo News. Tchau, tchau.